do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão e irmã, ouçamos o Evangelho deste domingo. É o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Depois, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, vendo os sinais que ele fazia em favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se lá com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Disse isto para testar Filipe, pois Jesus sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: fazei as pessoas sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá se sentaram os homens, em um número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou o pão, deu graças e o distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que se fartaram, disse aos discípulos: juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada que comeram. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, novamente se retirou sozinho para a montanha. Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, antes de tudo você deve estar se perguntando: mas este ano nós lemos o Evangelho de São Marcos e agora o evangelista é São João? Lembremos-nos que nós lemos durante 3 anos os 4 evangelhos, o chamado ano A de São Mateus, o ano B que vivemos de São Marcos, o ano C de São Lucas. E São João, o evangelista, o seu evangelho é inserido em determinados momentos, solenidades, na Quaresma, por exemplo, no tempo pascal, São João é inserido. Então, agora por 5 semanas, nós deixamos São Marcos e adentramos num dos capítulos principais de São João, que é o capítulo 6. E reparemos bem, no domingo passado, no domingo retrasado, nós vimos Jesus que caminhava preocupado com aqueles que o seguiam. Domingo passado, são ovelhas sem pastor. Jesus, no domingo retrasado, envia os apóstolos como apóstolos enviados à multidão e os recebe depois da primeira missão apostólica. Se seguirmos São Marcos, o passo seguinte é a multiplicação dos pães, que em vez de lermos lá em São Marcos, lemos agora em São João, porque São João nos explica melhor
o que Jesus nos quis dar a entender, o que Jesus quis ensinar através da multiplicação dos pães, que é tão importante na vida de Jesus, que aparece nos 4 evangelistas. Então, há uma ordem de sequência que a liturgia vai nos apresentando para que possamos mergulhar no mistério de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois bem, o capítulo 6 de São João, Jesus atravessa o lago de Tiberíades e então sobe a uma montanha, senta-se. Este pequeno versículo já nos indica: Jesus é o novo Moisés, que no deserto sobe a montanha, tem contato com Deus nosso Senhor, do alto da montanha ensina o seu povo, da mesma forma o Cristo Jesus. O versículo 4 é muito importante. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Pois bem, este versículo nos mostra a importância do que vai acontecer. E o que vai acontecer está relacionado com a Páscoa. A Páscoa lá do tempo de Moisés, mas a nova Páscoa, em que Jesus irá morrer e ressuscitar. Jesus, do alto da montanha, olha aquela multidão. Há tempo eles estão seguindo Jesus. E então Jesus diz: onde vamos comprar pão para que todos possam comer? Jesus interpela os seus apóstolos. Mas o versículo 6 é também muito importante e revelador. Disse isto para testar Filipe, pois Jesus sabia muito bem o que ia fazer. Vejamos bem, este versículo 6 é também de suma importância. Jesus sabia o que ia fazer. São João está nos transmitindo, mais uma vez, num pequeno versículo, Jesus, que é o novo Moisés, que vai nos apresentar a nova Páscoa, ele tem conhecimento. Ele sabe o que vai fazer, sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque ele é Deus. Aqui, São João nos faz entender: aquele que vai realizar é o próprio Deus. E Filipe, coitadinho, diz: nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. 200 denários. Um denário era o que recebia-se por dia. Um denário é o que se recebia por dia. Então, 200 denários, uma quantidade expressiva, muito grande. Precisavam de muito dinheiro, porque grande era a multidão. E São João, mais à frente, vai dizer 5.000 aproximadamente. São Mateus, no texto da multiplicação, acrescenta ainda, sem contar mulheres e crianças. Podemos pensar aí entre 8 e 10 mil pessoas. 200 denários não seriam suficientes para alimentar toda aquela multidão. Está aqui, diz André, irmão de Simão Pedro, um menino com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Então, continua. Jesus disse: fazei as pessoas sentar-se. Havia muita relva naquele lugar. Interessante, numa região desértica, mas havia relva. Por quê? Estava próxima à Páscoa. E a Páscoa é exatamente na primavera, lá no hemisfério norte. Então, havia um clima favorável. Pela celebração da Páscoa, um clima agradável, que possibilitava a relva, lugar aonde sentar. Um tempo favorável reporta-nos também ao Antigo Testamento. E então, versículo 11, que é o central: Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados.
tanto quanto queriam. Meu querido irmão e irmã, você já está entendendo. Dar graças, no grego, é eucaristém. E de eucaristém vem o nosso termo, Eucaristia. Tudo isto que Jesus realiza no versículo 11. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu. É o que nós ouvimos em cada Santa Missa, na narrativa da consagração, como chamamos, na narrativa da instituição da Eucaristia. Jesus toma o pão, se apodera desta matéria que é fruto da terra do trabalho humano, dom de Deus e trabalho da pessoa humana. Jesus se apodera, dá graças, Eucaristia e distribui. E o sinal acontece, de tal forma que todos comeram, ficaram saciados, e o evangelista faz questão de relatar. Jesus mandou que juntassem as sobras, 12 cestos. No versículo 14, também há algo importante. À vista do sinal que Jesus havia realizado, as pessoas exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. À vista do sinal. São João, nós sabemos, nunca fala de milagre de Jesus, mas fala sempre de sinal. E é muito interessante. Sinal, sinal de trânsito, aponta-nos uma direção. Uma seta é um sinal, aponta-nos um caminho. Aquilo que Jesus faz, ressuscitando Lázaro, curando o cego, multiplicando os pães, João não fala que é um milagre, mas fala que é um sinal. Ou seja, aponta-nos algo. E nós vamos perceber nos versículos seguintes que iremos ler durante quase todo o mês de agosto, nós iremos ver que Jesus explica-nos a respeito deste sinal. E você já entendeu. Jesus multiplica os pães para aquela multidão porque eles estavam com fome. Fome material. Mas é também um sinal que aponta, mostra, indica. É a Eucaristia que Jesus multiplicará, não só na última ceia, mas multiplicará através da Igreja ao longo de todos os séculos. Diante deste Evangelho, do início deste capítulo, devemos nos recordar, portanto, o pão é necessário à nossa vida. Dai-nos, Senhor, o pão nosso de cada dia. Lembremo-nos de tantos que estão sofrendo por falta de comida neste tempo de pandemia e em situações tão adversas, perto de nós, longe de nós também. Dai-lhe vós mesmos de comer, é um apelo de Jesus à nossa caridade, a fazermos a justiça, a partilharmos com aqueles que necessitam. Mas não nos basta o pão de cada dia. Jesus vai nos dizer nos próximos versículos, é preciso buscar o pão que vem do céu. A Eucaristia é essencial para todos nós cristãos. A Eucaristia é essencial porque é a presença de Jesus que dá sentido à nossa vida, à nossa história. Pois bem, diante deste Evangelho, recordemo-nos, precisamos do pão nosso de cada dia, precisamos do pão do céu, que é a Eucaristia e que só Jesus pode multiplicar. Recordemo-nos para finalizar. Aqui se trata de um verdadeiro sinal, ou seja, Jesus multiplicou os pães. Não se trata de uma partilha, de um impulso à generosidade dos irmãos, mas se trata de um verdadeiro milagre que só Deus pode realizar,
que já encontramos no Antigo Testamento e neste domingo lemos como primeira leitura, mas um sinal que somente Deus pode realizar. De 5 pães e 2 peixes, número 7, número simbólico na Bíblia, nos recordam os 7 sacramentos da Igreja. Jesus, desta porção pequena, 5 pães e 2 peixes, Jesus realiza um sinal milagroso, multiplica. E por que Jesus pode fazer isso? Porque Ele é Deus. E Deus pode realizar, Deus pode multiplicar, fazer do pouco o muito para saciar a todos. Inclinemo-nos em reverência diante do Deus homem que realiza este grande sinal, este grande milagre, multiplicando. Deus sempre soma e multiplica. O diabo, o inimigo, sempre divide e subtrai. Sejamos, portanto, da parte daquele que multiplica e quer multiplicar continuamente em nós os seus dons, adicionando-nos a graça do seu Espírito. Que o bom Deus, neste final de semana, abençoe a todos os motoristas, já que nos recordamos de São Cristóvão. Abençoe também todos os idosos, o vovô, a vovó e todos os idosos. Celebramos o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, na celebração de Santana e de São Joaquim, pais de Nossa Senhora. Bênção especial para os motoristas, caminhoneiros, bênção especial para os avós, para os idosos. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.